Iniciando o nosso quadro de saúde aqui no programa Economia e Desenvolvimento, hoje estamos recebendo a doutora Aline Favarin. A doutora Aline Favarin trabalha com direito de família e vem nos explicar um pouquinho mais sobre uma questão que tem sido muito pulsante dentro do trato da questão da saúde dos idosos. Hoje nós temos uma realidade onde várias pessoas com já a faixa etária correspondente ao que a gente chama da faixa dos idosos, né, acima de 60 anos, mas que ainda têm os seus pais, né, vivos. E os paizinhos, né, mãezinhas, têm em torno de 85, 90, 95 até 100 anos. E muitas vezes já são idosos cuidando de super idosos e que precisam de uma atenção especial, em particular na questão da governabilidade, vamos dizer assim, da situação da família, né? Muitas vezes há necessidade de que outras pessoas possam se agregar no cuidado desse idoso e algumas vezes existe uma dificuldade de compreensão de como fazer para poder organizar, administrar melhor isso. Doutora Aline, é uma satisfação lhe receber aqui no nosso programa. E queria saber, então, como é que a senhora vê essa questão hoje da famosa curatela, né? O que a senhora pode nos dizer disso? Eu que agradeço a oportunidade, obrigada, até para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante e que realmente causa muitas dúvidas nas pessoas. Eu acho importante a gente iniciar dizendo que o direito ele é dinâmico, ele acompanha a evolução da sociedade. Então, a curatela, houve mudanças em relação a ela nos últimos anos. Então, de início, assim, é importante dizer que a origem de tudo isso veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, que ele veio para garantir todos os direitos das pessoas com deficiência e as pessoas que não podem manifestar sua vontade por alguma razão. O que acontece com o idoso, muitas vezes, numa certa idade, né? Isso. E aí a ideia do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei, foi preservar cada vez mais a autonomia e a independência das pessoas que possuem alguma deficiência ou mesmo a situação dos idosos que, por alguma causa, uma doença neurológica, às vezes, normalmente a gente pensa no Alzheimer, né? Exato. Não podem se manifestar, não conseguem manifestar sua vontade. Então, as pessoas ficam pensando que hoje em dia a curatela é a pessoa não se governa mais para nada, assim, ela vai ter uma pessoa que vai dizer para ela o que ela faz, o que ela ditar para ela a vida dela, assim, isso é uma questão que para os idosos ela é bem complicada. Eu, até por experiência pessoal, eu sei que é bem complicado a gente internalizar na pessoa que ela precisa de ajuda para alguns atos. Então, a curatela, ela hoje está restrita à questão do patrimônio, é questão patrimonial e questão negocial, que a gente chama no direito, assim, mais tecnicamente os termos. Então, na verdade, é para que a pessoa tenha alguém da família, de preferência, né? Se a pessoa tiver um familiar, a ideia primeiro é no cônjuge ou no companheiro. Só que, às vezes, os idosos já não têm mais, já são viúvos. Então, depende dos filhos, na maioria dos casos. Então, seria filhos, mas aí filhos, assim, que a pessoa seja próxima, o filho que a pessoa tenha a melhor relação, assim, porque às vezes a gente sabe que as famílias também possuem muitos conflitos, os seus conflitos internos, então algum filho é mais afastado. E aí depende também da questão do patrimônio. Às vezes, quanto mais patrimônio a pessoa tem, mais conflitos dentro da família. Então, é importante que a pessoa que for selecionada para ficar responsável pela curatela do idoso, que ela seja uma pessoa que tenha a melhor relação com este idoso. Então, isso quem define é o juiz. Assim, a curatela, a gente tem que entrar com um processo judicial Não é o próprio idoso que entra, na grande maioria das vezes, porque primeiro ele não quer ajuda de ninguém, claro, ele quer continuar se governando, como a gente chama. Mas é importante que o familiar que perceba que a pessoa já está tendo alguma dificuldade
daqui a pouco para interpretar algum documento importante. Lidar com próprias questões de valores, né? O próprio recurso, o próprio dinheiro, muitas vezes o autocuidado também, né, doutora? Isso, a pessoa daqui a pouco não consegue mais lidar com dinheiro, como a gente chama, né? Como a gente costuma dizer, a pessoa fica R$100 para ela ela não sabe mais muito bem se administrar os R$100, ela não consegue gastar os R$100 ou ela gasta os R$100 em bala, vamos supor, assim. Não tem noção dos valores mais, ela né? ela começa a ter dificuldades, né? Daí, por qualquer demência, né? Perfeito. E, doutora, na verdade, assim, a senhora percebe também que, obviamente, existe, via de regra, alguns conflitos, né? No momento que se tem que tomar uma decisão nesse sentido. Mas isso envolve tão somente as questões de patrimônio ou muitas vezes a necessidade de se tomar as decisões do próprio autocuidado dessa pessoa. Por exemplo, a família ter a chance de colocar um cuidador, eventualmente contar com o apoio de um residencial geriátrico, né, de técnicos, de pessoas especializadas para oferecer esse cuidado para o seu ente querido. Isso também pode ser objeto da curatela? A curatela, como eu disse, assim, a ideia é que cada vez mais a pessoa tenha a sua autonomia, a sua independência preservada. E a gente sabe que muitos idosos começam a apresentar algumas dificuldades, mas eles ainda têm aquela condição do autocuidado, da higiene. Eles conseguem administrar, porque normalmente o que acontece? Os principais problemas surgem na questão de patrimônio, né? Do cartão do banco para sacar aposentadoria. Normalmente surgem assim os conflitos. E a curatela, a preferência é que ela seja realmente focada nessas questões, para que a pessoa tenha todos os outros direitos preservados. Então, trabalho, que também é uma questão bem complicada quando o idoso começa a perceber que não consegue mais trabalhar, né, da mesma forma que antes. Então, eu acredito que essa questão, até junto à família, tem que ser feita com bastante cuidado quando a pessoa ainda tem, assim, de certa maneira, suas faculdades mentais preservadas. Mas, claro, quando, dependendo da doença, daqui a pouco neurológica que a pessoa tenha... Quando o processo avança, na verdade, qual seria o melhor instrumento aí, doutora Aline? Quando vai avançando, daí sim, a gente tem que fazer a curatela até para a questão de... A gente nunca, né, está livre de precisar negociar um bem. Exato. Para custear o tratamento até numa clínica geriátrica daqui a pouco, se a pessoa não tiver condições de pagar um cuidador para ficar em casa. Então, aí tudo que for relativo aos bens dessa pessoa idosa, se tiver que ser alienado ou até alugado para custear, isso tudo tem que ser feito mediante processo judicial, porque daí tem que ser prestadas contas para o juiz. O juiz ele vai verificar exatamente qual é a situação da pessoa, se ela realmente não tem condições de administrar o patrimônio, se ela precisa de ajuda, se ela precisa ser representada para isso. Porque a gente sabe que há casos em que a pessoa ainda tem as suas faculdades preservadas, mas ela dispõe dos bens dela como lhe convém, e alguns familiares não gostam, alguns filhos não gostam. Perfeito. Quer vender a minha casa, quer vender a casa, mas e depois, quando a pessoa falecer e houver um inventário, não vai ter mais a casa. Então, assim, os conflitos familiares são bem complicados, mas a curatela, o juiz procura ele realmente identificar toda a situação para ver o que é melhor para o idoso. Oferecer uma melhor decisão nesse sentido. Isso, para o idoso. E esses conflitos, a senhora tem percebido, assim, dentro dessa sua área de atuação, né, da área da família, eles realmente são muito intensos, são conflitos que muitas vezes levam a grandes divisões familiares também. Como é que a senhora tem visto que a própria figura do advogado, né, que atua na área da família, poderia contemporizar todos esses interesses, né, em relação a filhos, né, e toda a questão patrimonial e, principalmente, o cuidado do idoso? Porque a grande preocupação que a gente tem é como fazer para que esse cuidado seja um cuidado de excelência, seja um cuidado que realmente seja fornecido, esse idoso não seja negligenciado, né? Ele possa realmente
receber tudo aquilo que o Estatuto do Idoso prevê para ele, né, em termos de direitos, né, e de confortos nessa fase da vida. O papel do advogado, eu entendo que ele é bem importante na questão de mediar esses conflitos familiares, porque a gente sabe que, às vezes, toda a família realmente está com boas intenções em relação ao idoso, mas todo mundo tem a sua vida, então todo mundo trabalha. Às vezes a gente percebe que o idoso não está mais conseguindo ficar sozinho, não é mais seguro que ele fique sozinho em casa, por exemplo. Aí a gente pensa, bom, vamos botar uma pessoa para ficar com ele, um cuidador. Não precisa ser um enfermeiro, porque ele só precisa de ajuda, de companhia, para as questões de casa. Mas aí algum filho pode ser bom, mas quem sabe ele não fica melhor num residencial geriátrico. E isso é uma questão bem complicada para a família, porque a sociedade tem a ideia das casas geriátricas como um lugar que a pessoa vai ficar sozinha, né? Ninguém vai aparecer, ninguém vai visitar. Então, às vezes os conflitos começam aí. O que não é a realidade, né, doutora Aline? Isso que é o mais dramático, né? A gente percebe muitas vezes esse temor, né, das famílias em relação a coloco um cuidador ou coloco dentro de um residencial. Muitas vezes as pessoas não percebem que o residencial não é um ponto de espera para a morte, mas sim um ponto de convivência, um ponto nessa fase da vida do idoso, onde ele vai efetivamente conviver com outros idosos, interagir com outras pessoas e receber o cuidado também técnico adequado de profissionais de saúde, né? Dentro de um sistema que muitas vezes previne a própria família da situação de ter que arcar com questões trabalhistas com os funcionários que eventualmente contrataria para darem o cuidado domiciliar, né, doutora? Isso acaba acontecendo também? Também, porque quando a contratação de cuidador também tem que ser feita de acordo com a legislação trabalhista, então são vários processos que têm que ser observados, porque depois, claro, a pessoa está sujeita a sofrer uma ação trabalhista, dependendo se não seguir exatamente as regras. E não vai ser contra o idoso, vai ser uma ação trabalhista contra o curador, na verdade, por não ter agido no momento correto ali, né? Se houver curatela, então... Mas o papel do advogado eu entendo que é importante para isso, para mediar os conflitos familiares em relação a todas essas questões. Perfeito. Doutora Aline, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso quadro de saúde do programa Economia e Desenvolvimento. Mais uma vez, uma satisfação contar com a sua audiência e até a próxima.